Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Lembrando que toda segunda-feira a gente tem Gigantes da Educação. E a gente está com o homem que tem nos oportunizado ter acesso a tantas pessoas tão interessantes. Eu gosto de dizer que cada educador que senta nessa mesa aqui com a gente renova a nossa esperança de um futuro melhor através da educação. Senhoras e senhores, meu amigo Egson Agatti, da Hike Global College. Tudo bom, Egson? Tudo bom, Léo? Mais uma vez, um grande prazer estar aqui do seu lado fazendo esse show. Como você diz, toda segunda-feira estamos entrevistando aqui pessoas que estão no campo de batalha, lutando por um Brasil melhor através da educação, né? Um aluno de cada vez. Um aluno de cada vez. Essa tua fala, de vez em quando eu converso com alguém da educação, eu tenho repetido. Até te pedir licença aqui, porque eu gosto dessa fala. Um de cada vez. Hoje a gente está num lugar diferente. Quem é muito perceptivo deve ter notado, né, Egson? Sim, a gente está hoje no estúdio do IESB, aqui com ninguém mais, ninguém menos do que a professora Eda Machado, que é a fundadora do IESB. Tem uma história sensacional. A gente está aqui com o livro dela. Qual câmera que eu mostro? Aquela ali? Está aqui com o livro dela, né, que ela acabou de lançar, O Quanto Eu Caminhei, Vida e Educação. Eu acabei de começar a ler, ganhei ele esse sábado, é fantástico, tem cheio de história, repleto de coisas aí para a gente aprender. E é nada mais relevante, né, para o nosso podcast, porque ela é uma legítima gigante da educação do Brasil, não só de Brasília, mas de projeção nacional, quem sabe até internacional. Então, é uma honra muito grande a gente estar aqui conversando com a Eda hoje. Muito bem, senhoras e senhores, Eda Coutinho. Boa tarde, professora Eda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Um que já foi aluno do IESB. Sou eu. Que é o Leonardo. E o outro que é o Edson, que é uma pessoa que brilha muito no cenário de Brasília e que eu acho que tem um futuro muito, muito bom. E eu desejo que você tenha muito sucesso, porque você tem ideias criativas e vai lutar por elas. E é isso que a gente precisa fazer todo dia, né? Obrigado, lutar Eda, obrigado. pelas nossas ideias. Principalmente porque a educação é o que muda o mundo, né? É isso aí. Olha como é que é verdadeiro. Pessoal, vamos começar conhecendo a professora Eda aqui então, porque a gente pode começar conhecendo um pouquinho mais da senhora. A senhora é muito conhecida aqui em Brasília. Agora, volta e meia tem alguém que não a conhece ainda, e a gente está no mundo da internet, tem pessoas até de fora do Brasil que muitas vezes podem estar acompanhando. Quem que é a Eda Coutinho? Olha, é meio complicado de definir quem eu sou, porque eu mesma, às vezes, me pergunto quem é que eu sou. Já que eu sou de Gêmeos, e Gêmeos é uma pessoa extremamente agitada, Gêmeos não deixa para o dia seguinte o que pode fazer hoje, e Gêmeos não tolera injustiça, não tolera fraquezas, não tolera perseguição, e Gêmeos eu acho que é um bom signo, mas é muito tumultuado. Então, eu às vezes me pergunto, eu sou ao mesmo tempo extremamente corajosa, mas extremamente medrosa. E os meus medos vieram de quando eu era criança. Mas até um dia que eu vi uma moça lá nos Estados Unidos, na universidade que eu estudei, com uma camiseta que dizia assim nas costas: não tenha medo dos seus medos. Faça os seus medos terem medo de você. Eu falei, tá aí o meu negócio. Eu vou fazer os meus medos Tá da dedicatória que ela fez no livro para mim. terem medo de mim. Que bacana. Ela escreveu exatamente, eu lembrei dessa frase, que o medo tenha medo de mim, né? Isso, eu achei bem bacana essa parte aí. E isso é verdadeiro, porque na hora que você fala isso, você se empodera da coragem, e aí você não tem medo de dizer, não, pode vir aí que eu vou enfrentar você, o medo, eu sou mais forte. Uma frase numa camiseta, professora. Numa camiseta. Olha que coisa impressionante. Como é que a gente está sempre comunicando e educando. E educando, porque eu acho que nós temos que ajudar as nossas crianças, desde pequenas, a enfrentarem o medo, né? Tem muita criança que às vezes esconde dos pais que tem medo, esconde dos pais as fraquezas que tem, ou então
as inseguranças, né? A criança, assim, lá pelos 5, 6 anos, já identifica melhor esses sentimentos. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, os pais, né, e os professores têm que trabalhar essa questão de medo, essa questão de insegurança. E a criança tem que pensar que ela é a melhor do mundo, a criança tem que pensar que ela é a mais inteligente, que ela é a mais bonita, que ela é aquela que vai melhorar o mundo, que vai ter um poder imenso. Eu gosto muito quando eu vejo os meus netinhos com aquela fantasia do Batman, que tem aquela capa, e eles saem lá correndo e dando a impressão que eles têm a força, né? Eu fico pensando, é isso aí mesmo, eles têm que pensar desse jeito, felizes da vida, correndo e pensando que eles são fortes, né? Porque a vida está muito ruim, a educação está muito ruim hoje. Quando a senhora fala da educação, é da própria educação dos pais ou a senhora está falando das escolas? Eu falo mais da educação das escolas. Mais da educação das escolas. Porque as professoras hoje não são bem pagas, as professoras têm muitas crianças na sala de aula e as professoras não são ajudadas a inovar, a mudar. Então, as professoras sofrem muito, não é? E eu acho que o nosso papel como mantenedores de faculdades, reitores de faculdades, diretores, né, de escolas, nós temos que trabalhar isso com as nossas professoras, porque elas estão na ponta, nossas professoras e professores, elas estão lá na ponta junto com a criança. Então, o papel delas é muito mais importante do que o nosso, que estamos atrás. Uhum. Mas se nós não dermos força para elas e para eles, nós não conseguimos mudar a educação. É verdade. Sabe o que me chamou muita atenção, Egson? Porque nós falamos com várias pessoas na área de educação, todos eles, assim, sempre trazem propostas interessantíssimas, as conversas são sempre muito boas. Mas me chamou muito a atenção da fala da senhora, porque a senhora ainda não falou de metodologia, não falou de estrutura. A senhora, o ponto de largada foi pessoas. E a senhora colocou a importância das professoras ou professores, a gente está falando de pessoas, sobre investir na pessoa, porque ela é multiplicadora daquilo que ela é dentro de sala de aula. É isso, né, professora Eda? É isso mesmo. O nosso papel hoje é fazer a avaliação, né, dos nossos cursos nas universidades, fazer a avaliação e ir atrás dos problemas que nós temos e os pontos negativos e ver também os pontos positivos. Porque o problema todo é que todas as crianças e todos os adultos têm talentos. Mas acontece que a gente não explora os talentos certos. Então, tem professor que fica explorando uma coisa que o aluno não tem talento e quer que o aluno cresça naquela área. Mas não é aquela área que ele gosta de uma outra área. Muito frustrante, né? Para aquela criança saber que ela não consegue ter sucesso. E o sucesso, a gente aprende. Sucesso é uma coisa que você aprende. Se você tiver sucesso uma vez, você vai estar pronto para o próximo sucesso, e para o próximo, e para o próximo. E você acostuma com o sucesso. Então, você mesma não vai aceitar ser medíocre, ser menos do que você é. Interessante. Então, isso daí faz com que a criança e os adolescentes, e nós adultos também, né, procuremos ser sempre melhores do que o dia que nós fomos ontem. Muito bom. A senhora, quando foi escolher para abrir uma escola, vou falar da visão que a gente tem de fora, né? A gente vê duas faculdades enormes, um baita de um sucesso no ensino superior, e aí vocês optaram por abrir uma escola. E aí vocês optaram, já que a gente está falando um pouco dessa parte da educação, antes do ensino superior, está falando da educação infantil e também nível médio, e vocês escolhem a cidade da Ceilândia, né? Que é um bairro simples aqui de Brasília, e a pergunta é, por que lá? Então, essa é uma pergunta que eu também respondi muitas vezes, porque não era para ser Ceilândia, era para ser o Varjão. Opa!
Era. Você está falando da escola do IESB, né? Do Não, ensino eu estou médio. falando da extensão do IESB. Nós estávamos trabalhando com o Varjão, Como faculdade, a extensão como trabalho de responsabilidade social, para querer mudar a vida das pessoas daquela região. Varjão. E a gente pretendia pedir para a Unesco nos conceder a autorização de uma cátedra Unesco. Então, nós fazíamos todo o nosso trabalho concentrado lá no Varjão. Só que no Varjão nós alugamos um prédio de 3 andares e ficou pequeno para os nossos alunos. E a gente trabalhava com a escola fundamental que eles tinham lá. Nós abrimos uma empresazinha de informática que ensinava a população. Nós trabalhamos com os idosos, fizemos uma revolução lá com os idosos. Nós trabalhamos com projetos de alfabetização. Então, o curso de publicidade fazia jornalzinho todo final de semana e publicava sobre o cara que tinha padaria lá, e como é que era, fazia propaganda, mudava lá Não, mudou a vida das pessoas naquela região. Mudou. E eles adoravam o IESB. Só que ficou pequeno para nós e a gente queria um espaço maior e queria comprar um terreno. E eu fui lá na Terra Cap para comprar um terreno. Cheguei lá, a presidente da Terra Cap não estava, era uma mulher. Mas a chefe de gabinete dela, olha como uma pessoa faz diferença na vida do mundo, né? Aí ela perguntou para mim, falou que a presidente não estava lá, mas que ela queria saber no que ela podia ajudar. Eu falei, não, eu expliquei a história do Varjão. Aí ela falou assim, mas lá não vai poder comprar terreno nem nada porque é uma área reservada. Mas por que a senhora não vai em outro lugar? Eu falei, onde você acha que eu devia ir? Ela falou assim, Ceilândia. Vai em Ceilândia ver, porque para esse tipo de trabalho, de responsabilidade social, Ceilândia vai dar projetos excelentes. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e passaram, acho que uns 6 meses, 8 meses, eu falei, eu acho que eu vou lá visitar a Ceilândia. Fui visitar a Ceilândia e me encantei. E aí eu resolvi comprar a Ceilândia, comprar os terrenos de Ceilândia. Uhum. E nessa época, o IESB tinha vendido uma faculdade lá em Londrina, que eu tinha comprado. E aí, então, eu comprei a faculdade por 3.800.000. Eu vendi por 18 milhões. Olha que espetáculo. Em 5 anos que eu fiquei lá, né? Mas foi um sacrifício tremendo. Não foi uma decisão que eu devia ter tomado, não. Porque eu tinha que levantar de madrugada duas vezes, indo para Londrina, voltando, fazendo conexão em São Paulo. Você mesmo está fazendo a gestão da faculdade lá de Londrina, enquanto você comprou. Lá em Londrina. Além dessa aqui de Brasília. Além também. Dessa aqui que estava assim de aluno, né? Que loucura. Que ano que era isso? Isso foi em 2001. Nós tínhamos acabado de começar Brasília, né? E eu sei que daí, quando a gente vendeu, foi em 2007. Quando a gente vendeu, eu falei, agora vamos lá para a Ceilândia. Porque eu tinha dinheiro, né? 18 milhões, eu falei, E aí nós compramos 4 terrenos sem que os donos soubessem que eram para o IESB. Se fosse para o IESB, era capaz eles cobrarem mais caro. Com certeza. Eu vou fazer isso também. Então, nós compramos os 4 terrenos, só que o meu filho, que também é mantenedor, o Edson, não quis que a gente fosse para a Ceilândia. E o diretor adjunto fez um business plan e falou, isso não vai dar certo, desiste, não vai dar certo. E aí conquistou os coordenadores nas nossas reuniões semanais. A gente tem uma reunião do Conselho de Coordenadores, eles convenceram que não era uma boa ir para a Ceilândia. Então, eu fiquei sozinha com a minha filha do meu lado, um assessor e o professor Todorov. E o professor Todorov, que foi reitor da UNB, foi quem criou o curso de psicologia do IESB. E ele era uma pessoa experiente, ele falou assim, Eda, vai dar certo sim. Olha só. Não desista não, porque vai dar certo.
E eu sei que eu fiquei tentando convencer para ser democrática, né? E estar no conselho universitário. Então, eu fiz uma força grande para tentar convencê-los e não consegui. Passaram uns meses, eu colocava sempre na agenda, né? Ceilândia. Aí, quando chegava lá, eu outra vez, não vai discutir isso, não. Eu dizia assim, não, mas vocês têm que pensar, e dava as minhas razões. Só que chegou em dezembro e ia chover. E o nosso construtor, que construiu os prédios do IESB, aqui da Asa Sul e da Asa Norte, ele falou, não, e da Ceilândia também, ele falou, vai chover e não vai dar para... Vai só no ano que vem. Eu falei, então vamos fazer um contrato? E aí eu fiz o contrato e cheguei no dia seguinte, na reunião, e falei, olha, vai ter Ceilândia, está resolvido, não coloquei na agenda para vocês não ficarem me gozando, mas se eu errar, eu vou errar dessa vez, porque eu acertei muito já. Então, vocês têm que ter paciência. Estou com crédito, né, professora? Estou com crédito. E foi ótimo, porque aí eles realmente ajudaram, né? O meu filho ajudou muito, o Carione, que era o diretor adjunto na época, ajudou e ficava animadíssimo de ir lá. A gente construiu lá 53 mil metros quadrados. Caramba, é muito grande. Muito grande. Já área construída, 53 mil metros. Já com empréstimo do Fundo Centro-Oeste. Que às vezes eu fico pensando como é que esses fundos, né, Centro-Oeste, como é que o dinheiro do BNDES, quando bem aplicado, como é que isso muda o país, né? Olha que bacana, pessoal. Como é que isso causa o desenvolvimento do país? Porque eu não tinha dinheiro nenhum quando eu comecei. Então, tudo que eu construí com empréstimo do BNDES. Que história incrível. Tudo. Então, acabava de pagar um, eu fazia outro empréstimo. Acabava aquele, eu fazia outro. Eu estou no 8º empréstimo do BNDES. Está lá no Banco do Brasil o pedido, né, já aprovado, para a gente fazer a expansão daqui desse campus da Asa Sul. Porque vai ficar lindo esse campus. Vai ficar assim um negócio de virem visitar. Porque quem fez o projeto da expansão foi uma firma, a mesma firma que fez a pirâmide do Louvre, que era de vidro. Nossa, que legal, hein? Agora, se você me perguntar, mas como que você conseguiu? Por que você resolveu ir atrás da firma de arquitetura? Eu não fui atrás deles. O cara é que sentou do meu lado numa reunião lá nos Estados Unidos, o arquiteto dessa firma. E quando eu vi que ele era arquiteto, eu peguei e falei, no intervalo, eu vou conversar com ele. Eu estava precisando de um arquiteto para fazer a expansão daqui. E eu estava conversando com os arquitetos de Brasília, mas eu estava achando muito caro. E aí, então, no intervalo, eu falei para ele, estou precisando de um arquiteto. Você não quer ir em Brasília para fazer a expansão de um campus de universidade? Ele falou assim, Brasília? Eu quero sim. Eu quero porque é a terra do Niemeyer. Eu quero conhecer as obras do Niemeyer. Quer dizer, a motivação dele não era dinheiro, não era nada. Era vir conhecer o projeto do Niemeyer. Do Oscar Niemeyer, que é mundialmente famoso, né? Olha só que incrível. Mundialmente famoso. Lindo, né? Isso, né? Muito legal. Como é que um homem... E vai fazer o resto da vida, é isso, né? O Niemeyer, o nome dele, né? Sim, volta e meia tem estrangeiro aqui que fica impressionado. Nossa, a terra do Niemeyer aqui. Mas e foi num network, né? Você estava numa reunião... Eu estava numa reunião do conselho, na primeira reunião do conselho da minha universidade, que se chama Global Advisory Council. Uhum. Então, tem pessoas do mundo inteiro, né? Muitos de nós, membros do conselho, já foram alunos da faculdade, da universidade, né? Penn State, Pennsylvania State University. Uhum. Então, muitos já foram alunos e outros são empresários com grande poder econômico. E a ideia é que nós temos que ajudar a universidade a ampliar os seus espaços para o mundo inteiro. É essa a ideia. Agora, você vê, lá, eu sou ex-aluna, né? A gente vai nessas reuniões, mas ninguém paga nada para a gente. Não dão dinheiro, não pagam a passagem, nem o restaurante eles pagam. Mas nós temos que zelar
e cuidar da nossa alma mater, que é a universidade. Sim. Que é aquela que nos formou, que nos ajudou a crescer. Né? A gente conversava sobre isso outro dia, né? Como nos Estados Unidos existe uma cultura que os egressos doam dinheiro para as faculdades e doam também o investimento do tempo, né? De estar participando dos conselhos e do cuidado que eles têm com a universidade, né? Gente, muito incrível. Mas, professora, eu queria perguntar sobre o livro. Pode falar. Como é que foi a ideia de você fazer uma biografia sua e como é que foi o processo de escrever o livro? Estou curioso para entender como é que foi isso. Essa história do livro foi assim. Eu estava viajando muito. Foi numa época lá por 2011, 2012 que eu estava viajando muito para o exterior. Eu era membro e sou membro ainda. Atualmente eu estou como presidente do capítulo brasileiro do Clube de Roma do Brasil. Então, essa é uma função minha, Clube de Roma. O outro é a IUP, que é Associação Internacional de Presidentes de Universidades, e que eu não queria entrar, de jeito nenhum, porque eu não queria mais trabalho, eu não queria mais ficar viajando, porque eu não queria, de jeito, eu queria ficar aqui no IESB para fazer o serviço do IESB, né? Mas o Heitor Gugulino, que esteve lá no lançamento do livro, me fez uma surpresa linda, porque ele está passando mal, está doentinho, e apareceu lá com o filho dele de repente. Isso agora, no lançamento do seu livro? Agora, no lançamento da semana passada. E aí, o Heitor falou para mim, Eda, e ele foi reitor da Universidade das Nações Unidas, foi secretário da CESU, foi o criador da universidade lá de Rio Claro. Então, ele tem uma história, assim, muito grande ligada à educação, né? E aí ele falou para mim, Eda, você quer fazer internacionalização do IES, mas você não vai para o exterior, você não tem participação nenhuma? E nessa altura, o IESB já tinha sido mencionado em 2 revistas. Tinha sido mencionado na Business Week e na Bloomberg Business Week, 2009 e 2010. 2 revistas muito relevantes, né, no mercado dos negócios. E aí, no ano de 2011, saiu na Time Magazine. Depois, no outro ano, saiu outro número com uma entrevista minha na Time Magazine. Porque eles estavam fazendo reportagens, não propagandas, reportagens sobre o crescimento do Brasil e sobre como é que estava a situação econômica do Brasil, que foi uma época de investimento. Sim. Só que o Brasil não estava competitivo naquela época, porque, infelizmente, os empresários que vinham aqui para investir no Brasil não conseguiam retorno em termos de mão de obra. Não tinha mão de obra necessária, não mão de obra de pessoas com doutorado, pessoas com mestrado, não. Pessoas com ensino médio e tecnológico. Ensino técnico. Então, eles precisavam de técnicos e de pessoas que fossem boas em TI, porque eles iam mexer muito com essa área de TI, né? E internacionalizar os empreendimentos deles e tudo. Sim. E aí, eu falei assim, bom, eu acho que eu tenho que entrar na IUP também. Entrei na IUP. E na primeira reunião que eu fui, que foi nas Nações Unidas, estava acontecendo nas Nações Unidas, na primeira reunião, depois que o Ban Ki-moon e o Michael Adams, que era o presidente da IUP, o novo presidente, que eles tinham apresentado um programa que se chama Impacto Acadêmico. Aí, os reitores bateram palma, como se tudo fosse uma maravilha, eles estivessem fazendo tudo aquilo que foi proposto ali, né? E a gente sabe que não. Aí eu peguei e fiz uma crítica, e uma crítica bem severa, né? E aí os reitores bateram palma, mas uma palminha bem leve. Mas os alunos que estavam lá de pós-graduação e com quem eu tinha conversado antes de começar a reunião, eles bateram como se fosse claque. E aí o presidente dessa IUP, ele no intervalo foi lá e falou comigo se eu podia jantar com eles, que ele tinha um grupo de membros, de reitores universitários que iam
se juntar a ele, né, para fazer o trabalho junto. Uhum. Que ele queria que eu fosse para o jantar. Aí eu falei, mas eu não sou reitora, eu não sou de universidade, eu sou de faculdade. Ele falou, não tem problema não, mas você vai lá hoje à noite? Eu falei, vou. E aí fui, e aí ele me convidou para entrar no comitê executivo. Por que eu estou contando essas coisas? Porque, para você ver a importância do networking. Porque o Heitor Gugulino queria que eu fosse lá, entrasse lá. Lá eu encontrei esse cara que gostou do que eu falei. Aí eu fui lá no jantar. Ele me convidou e eu aceitei, porque eu podia não ter aceitado. Uhum. Né? E eu aceitei. E aí, foi para o comitê executivo, que aí eu fiz uma amizade muito grande com 40 membros do comitê executivo. E na próxima reunião que teve, eu já sugeri que mudasse a logomarca da AIUP. Da IUP. Que estava muito feia. Logo no começo já, você acabou de entrar. Primeira reunião. Porque ele esse Maico pôs para todo mundo votar. Então, ele tinha mandado fazer umas logomarcas e foi passando os papéis assim, cada um votava, né? E aí, quando chegou na minha vez, eu falei que não ia votar. Você vê, eu sou meio insubordinada, né? E aí, eu falei que eu não ia votar. E aí, o Maico falou, mas por que você não vai votar? Eu falei, porque eu não gostei de nenhuma delas. E vocês vão me perdoar, mas eu não vou votar. Aí ele falou assim, mas dê uma explicação por que você não gostou. Aí eu falei, olha, essas logomarcas que passaram aqui, que estão circulando aqui, não dizem nada para a gente. Não dizem quem é o aluno, não dizem qual é o papel das universidades. Então, se vocês olharem, por exemplo, no cartão que eu dei para vocês, que tem a logomarca do IESB, vocês vão ver que na logomarca tem um raio de luz que está indo lá para cima em busca do quê? Da excelência. E aqui para fora tem a lâmpada. Você tem que imaginar que tem uma lâmpada. E dessa lâmpada que está saindo o raio. Vamos colocar a marca do IESB, se o pessoal tiver escutado aí, ó. Marca do IESB aí então, na televisão. Olha a marca do IESB aqui. Então, aqui do lado de fora tem a lâmpada. E esse aqui é o raio que vai em busca da excelência. De uma luz dourada que está lá em cima. E se você fizer um esforço grande, você torna tudo isso realidade. Porque aqui tem muita criatividade, na lâmpada. Muito legal. A lâmpada é o símbolo da criatividade. Então, você não precisa de tanto conhecimento, de tantos doutores, de tantas pessoas assim que sejam brilhantes, mas que não queiram procurar a luz dourada, que não queiram procurar a excelência. Você tem que pegar esses doutores, esses mestres e todo mundo, mas que estejam preocupados em atingir a excelência. Então, quando eu falei essas coisas, o Michael falou, então vamos parar aqui e nós vamos ligar para quem fez a logomarca do IESB. E quem fez a logomarca da IUP foi a mesma firma. Ah, é? É. Olha só. Porque se chama Caldura e Martino. Aí, nós saímos dali e ele ligou direto. Eu tinha o telefone da Caldura, porque eu liguei muito para eles quando eles estavam fazendo logomarca. E ele falou, o Marco falou com a pessoa lá, que por acaso chama Marcos, e disse, olha, eu quero que você venha em Nova York para a gente discutir uma logomarca assim, assim, assim. E estou com a professora Aida aqui do meu lado, e explicou tudo, né? E aí nós votamos na logomarca. E a logomarca atual, tem aí no livro meu, mas a logomarca atual, não com destaque, eu devia ter posto com destaque, tem uma flor assim, com diversas pétalas, que são as universidades. Mas no meio tem uma bolinha assim em cima, e é o aluno. Olha só. Tem a cabecinha do aluno, né? É interessante porque eu nunca tinha reparado que existia toda essa simbologia na logo do IESB, né? Porque é muito simples, é uma logo muito bonita, simples, que a gente comunica muito rápido. Mas realmente, quando a gente olha, dá para perceber, né? Um feixe de luz subindo ali, muito legal. A cor vermelha é porque meu pai gostava de vermelho. Então, foi só por isso. Porque muitas pessoas, por que você pôs a cor vermelha? Eu falei, porque meu pai gostava de vermelho. Então, não tem nada a ver com qualquer outra significado. Não tem nenhuma psicologia, alguma coisa obscura em volta, não. Não. É por causa do gosto do vermelho mesmo.
Mas sabe, uma coisa que sempre me chamou muita atenção na sua personalidade, isso eu percebi assim, nos contatos que a gente teve nas reuniões de sindicato, de associação, a BMS e tal, que você nunca, digamos, aderia à conformidade num grupo, né? Você sempre expressava a sua opinião de uma forma muito forte e isso é sempre o que você estava pensando. E me chama a atenção assim, que você não tem receio, né, para expor sua opinião, mesmo que seja contrária à de todos os outros que estão em volta de você. Aí eu queria perguntar assim, da onde que vem isso? É alguma coisa na sua formação? Vem do seu pai, da sua mãe? Da onde que veio essa sua Olha, eu acho que veio da minha mãe. Porque a minha mãe era filha de italianos, e vocês sabem que italiano gosta de falar e gosta de argumentar e tudo, né? E a minha mãe estudou em colégio interno numa época que era difícil das jovenzinhas ou das crianças irem para colégio interno. E a minha mãe foi estudar no colégio interno de Pouso Alegre, das Irmãs Doroteias. E lá ela aprendeu a tocar violino, ela aprendeu a pintar, e ela se formou como professora. Então, a minha mãe foi bem diferenciada para a época dela. E o meu pai não terminou o ensino, fez só o ensino os 4 primeiros anos. E não terminou porque o pai dele era muito rico entre aspas, né? Muito rico lá para a cidade de Bueno Brandão, lá do sul de Minas. Mas ele tinha muitas terras e o meu pai, o pai dele falou para ele, olha, o que você tem que fazer, meu filho, é ficar trabalhando comigo para você aprender tudo sobre o negócio. E você vai ser meu ajudante. E esse meu avô vendia fumo em grandes quantidades. E o meu pai foi trabalhar com ele. Depois o meu pai contava para a gente, quando nós já estávamos já adolescentes e tudo, que a minha mãe tinha sangue azul. Ele gozava a minha mãe, ele provocava a minha mãe. O que significa sangue azul? Realeza. Sangue azul é realeza. Sim. Realeza. Que a minha mãe era diferenciada, né? Uhum. Então existia aquela competição entre os dois, era muito divertido. E eu cresci, eu falo aí, num pedaço, eu cresci com medo do meu pai matar minha mãe num período lá, porque eu vi um filme no cinema da cidade, né? E eu era pequenininha, não sei quantos anos eu tinha, 7, 8 anos. E um filme que um homem muito bem vestido e uma mulher muito bem vestida também, que ele mata a mulher com um colar. E aquilo me apavorou. Então, quando o meu pai e a minha mãe estavam conversando e que eles alteravam a voz, eu já ficava com medo que o meu pai matasse a minha mãe, porque eu vi lá o que aconteceu com aquela mulher, né? Então, eu acho que aquele medo e mais assim a vontade, eu era a 4ª filha. Olha, ser a 4ª filha, eu não sei nem dizer para vocês como é que é. Eu sou o 4º filho, professora. Você também é 4º filho? Eu sei um pouquinho como é que é. Então, eu como 4ª filha, era assim, uma mulher, depois 2 homens, depois vinha eu. Então, eu aprendi a brincar coisas de menino e não coisas de menina. E eu aprendi com os meus 2 irmãos... Você tinha 6 irmãos, né? Pelo que eu vi. Ao todo foram 8. 8? Quantos eram meninos e meninas? Eram 4 homens e... Não, 4 mulheres e 4 homens. 4 mulheres e 4 homens. Só que uma morreu, uma menininha, morreu pequenininha. Então ficaram 4 homens, não, sempre foi 3 homens. 3 homens e 4 mulheres. Ficamos em 7. E eu acho que... Então, como eu tinha esses 2 irmãos acima de mim, e um era terrível, era danadinho, eu então aprendi a me defender, né? E eu acho que isso foi bom para mim, né? Porque eu aprendi que eu tinha que ser forte. Desde você já estava se defendendo ali, guardando seus brinquedos. Eu tinha que ser bem forte. No livro eu falo muito aí em brinquedo e tudo. Eu relato esse pedaço
porque eu acho que a parte da infância e a família são fundamentais para você ter pessoas felizes, pessoas produtivas, pessoas que não têm medo, né? Eu acho que a família é muito importante. É muito importante isso, até pelo fato de você ser mulher, né? Às vezes, numa reunião cheia de homens, pode se sentir um pouco intimidada, mas a gente não observa isso, até no exemplo que você deu lá na reunião dos Estados Unidos, ainda mais com estrangeiros, né? É muito, muito interessante essa sua atitude, né? Mas então, porque eu aprendi, primeiro, a me defender lá nas brincadeiras com os meus irmãos e com os amiguinhos deles. Segundo, então eu aprendi a me defender. Segundo, eu vi muito cedo que eu não gostava de estudar. Eu ia para a escola com mais 3 colegas e a gente, as 3 também não gostavam de estudar, então a gente ia andando assim, 10 passos, voltava 5, 15 passos, voltava 3, até chegar na escola e o portão já está fechado. E aí a gente ia para uma floresta. Então, essa foi uma outra coisa que eu acho que me ajudou muito. Porque o Piaget, Jean Piaget, que é um psicólogo famoso da área, né, principalmente da área infantil, ele sempre falou da importância que é classificar, categorizar, mostrar para crianças as diferenças nas coisas, porque isso é que desenvolve a inteligência da criança, né? Ficar observando as coisas, ficar entendendo as coisas e comparando e categorizando. Então, eu acho que eu fiz muito isso, porque a gente ficava olhando as folhas, as minhas coleguinhas e eu, as outras 3 e eu. Quando eu voltava da escola, eu nem lembrava disso, mas uma delas falou para mim, e está aqui aqui tem um QR Code que está no YouTube. Está no finalzinho do livro, né, o documentário, né? No finalzinho do livro. Legal. E aqui ela fala, Eda, você não gostava nem de estudar, vinha chutando a pasta da escola, naquela poeira que tinha, e você vinha toda feliz chutando a pasta. Então, vejam bem, eu fui uma criança livre. E eu acho que quanto mais liberdade a criança tem, é melhor para ela. Ela tem que ter limites. A criança tem que ter limites, senão ela vai crescer um ser humano horrível. E sofrer também, porque quando ela encontrar os limites, ela vai sofrer, né? Porque pode não vencer os limites. Então, eu acho que, no meu caso, eu era livre, porque a minha mãe não sabia que eu ia lá, nessa floresta. E ela tinha outros filhos, ela não tinha nem tempo de ver. E quando terminava a aula, eu já estava lá na minha casa. Sim. Eu ia para minha casa e minha mãe não sabia, e eu não contava também. Bom, mas isso tudo que me aconteceu foi muito bom. Porque quando a diretora viu que as minhas coleguinhas e eu éramos muito malandras, e ela percebeu esse negócio de ir e voltar, e ela fechava o portão, então eu tinha que voltar mesmo. Ela não quis aprovar a prova nossa de passar no final do ano, porque ela disse que a gente não sabia matemática, não sabia tabuada, e não sabia mesmo tabuada. Mas a gente fazia pauzinho, e com os pauzinhos a gente achava o resultado dos números. Mas a gente sabia resolver o problema, esse que era o negócio legal. A gente sabia, a gente só não sabia era a multiplicação. E aí a diretora falou para o meu primo, que era o nosso professor, que ela ia reprovar a gente. E o meu primo disse que não. Se a senhora reprovar a Edinha, que eles me chamavam de Edinha, né? Eu vou falar para minha tia para tirá-la do teatro. Porque ela não sabe a tabuada, mas ela sabe resolver os problemas. E as coleguinhas dela também. Aí a diretora, com medo que eu saísse do teatro, porque o teatro dava um lucro danado, cidade pequena, né? Para a escola. E eu era uma boa atriz. E você veja bem, a gente tem que acreditar que a gente tem que ter confiança que a gente é boa naquilo que a gente está fazendo, né? E eu achava que eu era boa atriz mesmo. E cantava, e dançava, e declamava poesia. Minha mãe me punha em mesas, assim, para fazer discurso quando vinha político na cidade.
Então, eu fazia discurso, ela treinava, né? E eu subia numa mesa e falava. Bom, eu sei que aí o meu primo falou com a diretora e ela resolveu dar uma oportunidade. Então, ela colocou as 4 crianças e uma professora atrás de cada uma e o quadro dividido em 4 pedaços. E aí dava um problema para a gente, com números, né? E a gente tinha que resolver. E aí eu passei a maior vergonha do mundo. Por quê? Porque eu falei, eu não vou conseguir resolver. Eu estava morrendo de medo. Mas eu consegui resolver e elas também. Nós 4 passamos. Só que chegou no 4º ano, aí o professor chamava Oscar. Ele perguntou assim, eu quero saber, primeiro dia de aula, quero saber quem de vocês sabe fazer essa conta de divisão aqui. E aí ele pôs um monte de número lá. E perguntou quem quer. Ninguém quis, né? Mas eu falei que eu queria. Então, você vê, a minha confiança era tão grande que eu era atrevida e queria arriscar. Sim, não tinha medo de errar. Isso eu falo, não tinha medo de errar. Eu falei muito nisso de não ter medo de errar no livro. Aí eu fui lá, tentei, não consegui e voltei. Mas isso foi bom. Por quê? Porque aí eu aprendi que eu tinha que estudar. Uhum. Não foi ninguém que me falou. E aí eu pedi para o meu pai, no final do ano... que Você sentiu a necessidade com o problema que você enfrentou, né? Eu resolvi, né? Que o meu futuro ia ser daquele jeito. E eu tinha de 9 para 10 anos. Aí eu pedi para o meu pai que me colocasse num colégio interno. Chamava Colégio Guararapes, Ginásio Guararapes, em Ouro Fino. E hoje, esse pessoal aí que deu origem ao Ginásio Guararapes, eles têm a universidade lá de Bauru, e aquela região perto de Bauru, e do pessoal da instituição Toledo de Ensino, onde eu estudei. Porque depois de 2 anos, eles fecharam o ginásio e mudaram para Bauru. Olha e abriram uma faculdade lá. Muito legal. É. Conta pra gente, Eda, como que foi o processo de criação do IESB, lá atrás? Eu peguei algum momento no livro ali, você falou que o IESB foi meio sem querer, né? Foi. Como assim? O que aconteceu? Qual que foi a situação que gerou o IESB? Olha, eu nunca pensei na vida em ter uma faculdade. Nunca. O que você estava fazendo na época? Na época, eu trabalhava na CESU, coordenando um programa. Foi em 1983 isso. CESU é uma secretaria do MEC, né? Secretaria de eu não sei como é que chama Ensino, hoje. supervisão. Não é de regulação, não, né? Aquela lá é outra. Secretaria é a secretaria alguma secretaria do MEC. De Educação Superior, acho que é assim. Mas o interessante da história... Você era concursada do Ministério da Educação? Não era. É a Secretaria de Educação Superior, CESU. Isso, Secretaria de Educação Superior, isso mesmo. Eu vou tirar isso daqui que está muito quente. Mas o negócio é que eu estava coordenando um programa para avaliar as universidades brasileiras. Chamava Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras. Isso é anos 90? Não foi 90 não, foi 80. 80? Porque eu vim da Unicamp, eu não contei um pedaço aqui, que quando eu vim para Brasília, eu vim para a Universidade de Brasília. Você veio ser professora da Universidade de Brasília? Eu vim ser assistente do diretor do CIENS, Centro Integrado de Ensino Médio. E você morava em Arapongas antes, né? Eu morava em Arapongas antes, mas fazia um trabalho também em Londrina. E eu fazia um trabalho que foi considerado subversivo pelo chefe político, porque a gente tinha que identificar líderes na zona rural e a Rádio Alvorada, que tinha sido construída, um monte de andares lá, com dinheiro do governo, do Ney Braga, no governo do Ney Braga, essa rádio ia melhorar, era da Igreja Católica, e queria melhorar a situação da população rural. Então, para isso, é uma história bem longa, mas eu fui assistir uma palestra de um padre Marconi Montezuma. Eu anotei isso aqui, padre. E ele
eu fui dar os parabéns para ele e ele começou a conversar comigo. E no final da conversa ele falou assim, eu quero que você venha coordenar um programa para mim aqui. E eu tinha 21 para 22 anos. Isso quando você estava fazendo biblioteconomia? Não, eu estava ao mesmo tempo estudando. Estava estudando biblioteconomia. Mas era à distância, lá na PUC de Campinas. Esses tempos atrás eu falei para o reitor da PUC de Campinas, falei, vocês foram a universidade que tomou a dianteira nesse negócio de educação à distância. Eu fui a primeira aluna, porque eu morava lá no Paraná, eu trabalhava no Paraná, dirigia uma biblioteca pública, portanto eu tinha prática, que eu tinha ido a Campinas para fazer estágio Por isso que eu gosto da prática. Eu não precisei de fazer um curso de biblioteconomia para abrir uma biblioteca lá no Paraná e para saber tudo que você tinha que fazer, catalogar, classificar, tudo. Então, eu resolvi aceitar a oferta do prefeito lá para fazer a biblioteca, para criar a biblioteca. Mas daí esse padre me convidou para ir para a Colômbia. Eu tinha que ir à Colômbia, só que... É o padre Marconi ainda, Marconi. nessa mesma palestra. Isso. E eu não queria aceitar, não. Eu achava que ele era muito, assim, aventureiro. Eu fiquei com medo. E olha que eu sou aventureira, então olha quanto que ele era, né? Aí, num domingo, duas semanas depois, ele aparece em Arapongas, batendo na porta da minha mãe, da casa da minha mãe. E aí ele falou, e ele estava com o professor Aragão, que eu falo muito aí. E o professor Aragão, então os dois eram cearenses. E eles resolveram, foi muito bonita essa história, eles resolveram vir para o Paraná para criar esse movimento de melhorar a qualidade de vida da população. E tinha o Paulo Freire, que estava lá em Natal, no Rio Grande do Norte, trabalhando com alfabetização, e depois foi acusado. Paulo Freire é o famoso, né? É o famoso. Olha a história aí, pessoal. E daí, então, a gente tinha que ir, primeiro eu tinha que ir lá na Colômbia. E aí eu falei, tudo bem, eu vou, mas tem que levar o meu marido, porque mulher não podia andar sem marido. E ele era diretor de um colégio lá em Arapongas também. Aí falaram lá, o bispo falou com o governador, sei lá, e dispensaram na hora, e ele pôde passar um mês junto comigo e com a Meliane, que foi uma outra moça que o padre convidou, porque o padre falou assim para mim, melhor ela ir junto, porque se você brigar comigo e não quiser mais trabalhar comigo, eu tenho alguém que sabe que fez o programa lá, né? Eu falei, não, eu acho ótimo que ela vai. E aí fomos os três. E os fomos, três foi quem? Você? Eu, o meu marido. Seu marido e o padre. E a Meliane. A Meliane. O padre depois foi na última semana, só que a gente achou aquilo tão fabuloso que ele devia conhecer no local. E quem fez esse trabalho todo na Colômbia se chama... Eu coloco aí o nome dele e tudo. O padre... oh, meu Deus do céu, agora me sumiu o nome dele. Mas a rádio que ele tinha chama-se Rádio Sutatensa. Então, aí nós fomos ficar lá. Ela e eu ficamos num colégio de freiras, que a água era gelada pela manhã, e era na época do frio que nós fomos lá. E o meu marido ficou num colégio de padre lá. Para não gastar para a igreja. A igreja sempre gosta de não ficar desperdiçando dinheiro, né? E estava certo. E aí nós ficamos um mês e o padre foi no finalzinho. E aí, no último dia que a gente vinha para o Brasil de volta, a gente estava dentro do avião da Varig, voltando para o Brasil, o gerente lá da Varig foi tirar a escada e bateu na asa. E aí quebrou um pedacinho, então o avião não podia levantar voo. Então nós fomos para um hotel chamado Tequendama, que é o melhor hotel da Colômbia, acho que existe até hoje. E aí, então, nesse hotel, o padre começou com uma história da seguinte maneira. Eu estou contando esse capítulo só para vocês verem como é que eu também sempre fui insubordinada, né? Indignada. Indignada com o que está errado e não é verdadeiro. Aí ele começou a falar assim, o que você acha aí do que vai acontecer quando você voltar lá?
quando nós voltamos para Londrina. Aí eu falei assim, vamos trabalhar, né, padre? Aí ele falou assim, mas e se acontecer isso? E se te perguntarem isso? E foi fazendo perguntas. E eu fui respondendo, e ele ficava satisfeito com as respostas. Porque ele achava que eu ia chegar lá e ia virar uma estrela, coordenando aquele programa inteiro no norte do Paraná e tudo. E era para virar mesmo, se não fosse o problema político, né? Aí, ele, na última pergunta, ele falou assim, e se perguntarem o que você acha do espiritismo? Aí eu falei, padre, eu vou dizer que eu não sei como é que é o espiritismo. Eu nunca fui no centro espírito, eu tenho maior respeito por eles, mas eu não posso dizer nada porque eu não conheço. O que eu vou dizer? Que é bom, que é ruim? Eu não posso dizer nada. Aí o padre era católico? O padre era católico. Aí o padre, era o padre Montezuma, né? Aí ele pegou e ficou muito bravo comigo. Ele falou assim, como que você vai fazer isso? Você tem que ser contra. Você agora vai ser da Igreja Católica, assim, definindo os valores da Igreja Católica. Falei, padre, eu não conheço o Espiritismo. Então, só depois que eu for lá conhecer, aí eu posso dizer para o senhor. Aí a veia aqui da cabeça dele começou a ficar nervoso e pular. Aí chamamos uma médica lá que tinha no hotel, né? E fomos correndo para o quarto e a médica deu uma injeção nele, ele estava com a pressão altíssima. E aí o meu marido e a Meliane falavam para mim, nós sentamos numa antessala assim, né? Que tinha perto do quarto, e aí eles falavam para mim, fala para ele, pede desculpas, ele está muito mal, mas não sei o que, eu falo, não peço desculpas, eu não fiz nada errado, eu não fiz nada para pedir desculpas. E o meu marido, mas o que custa você falar para ele que você pede desculpas? Eu falei, custa muito, que não é a verdade minha, é a verdade dele, mas não a minha. E eu não vou fazer isso. Porque na hora que nós estávamos subindo, ele falou assim para mim, você está demitida. Falou para você? O padre, estava demitido do trabalho. E eu olhei para ele e falei assim, tudo bem, padre, não tem problema não. Afinal de contas, eu vim aqui, aprendi um monte de coisa, eu não saí da biblioteca, eu não perdi emprego nenhum. Foi muito bom o senhor ter me trazido, eu sou muito grata. E pode me deixar demitida, não tem problema não. Está aí a Meliane para continuar o trabalho. Aí fomos lá, e ele nervoso e tudo, tomou a injeção. Quando ele estava melhorando, e eles falando para mim que era para eu pedir desculpas, o padre mesmo gritou de lá. Edinha, vem cá, eu quero pedir desculpas para você. Eu sei que está certa, eu não tinha que ter feito isso com você, não. Você não conhece, está tudo certo, mas não sei o que, está admitida outra vez. Então, vejam bem. Aí te admitiu de novo? Lá mesmo, né? Ele era o chefe do negócio. Então, eu fui admitida de novo, sem papel, sem nada, era só de boca, né? Uhum. E aí eu cheguei em Arapongas e realmente saiu meia página do jornal de Londrina falando desse movimento da Igreja Católica para mudar a vida da população rural, né? Identificar líderes. Foi assim um rebu. E eu acho que, embora eu fosse nova, como de idade, né? Eu era muito madura pelas coisas que eu tinha vivido, que eu tinha aprendido. Então, eu não era tonta de entrar numa fria, assim, entrar numa coisa subversiva, nem nada. Só que aí deu um problema lá com o padre e com o Aragão e o bispo, que até hoje eu não sei contar o que foi o problema, mas eles se desentenderam. E aí nós éramos 14 pessoas, porque de lá eu voltei para o Paraná e em seguida nós fomos para o Rio Grande do Norte. E fico lá onde estava o Dom Eugênio Salles. Vocês são muito novos, vocês não sabem, mas era um bispo com poder tremendo e depois ele veio ser arcebispo aqui do Rio de Janeiro. E lá falavam que ele era subversivo. E aqui no Rio de Janeiro falavam que ele era conservador, né? Depois que ele chegou no Rio. Quer dizer, contradição, né? Percepção das pessoas que muda de acordo com o lugar e a maneira como a pessoa se apresenta. Quem sabe ele ali tinha cara mesmo de conservador. E lá não. Lá ele era bem, bem atrevido. Porque o negócio que ele montou lá era de treinamento de líderes. E eles estavam ensinando,
sindicalismo, cooperativismo, liderança. O pessoal estava lendo o livro daquele economista famoso, esqueci o nome dele, mas um economista famoso na época. Eu falo aí no livro o nome dele, sobre isso, que ele era uma pessoa que estava liderando a economia do país. E os valores que ele defendia eram valores excelentes. Eu não sei se ele foi considerado subversivo, acho que não. Mas a mulher que trabalhava com o bispo chamava Zuleika Calazans. Calazans. E ela foi presa 2 vezes. E quem foi tirá-la da cadeia foi o Edson, meu marido, aqui em Brasília. Olha só. Então, foi uma coisa assim, de cruzar as coisas, né? E ela era uma mulher fabulosa. Uma mulher, assim, com uma competência e com uma liderança impressionante. Então, nós aprendemos muito. Eu fiquei 1 mês lá, junto com 14 pessoas. Quando eu voltei, que saiu o negócio lá no jornal, saiu uma folha inteira de reportagens com o meu marido e a Meliane, né, contando como é que foi a experiência lá da Colômbia. Uhum. Então, realmente virou uma notícia lá no norte do Paraná, esse movimento. E não sei que desentendimento que o padre teve e o Aragão, e aí todo mundo foi solidário e saiu. Saiu do movimento. Eram 14 pessoas, e mais eu. Aí eu fui também falar com o bispo, que eu também queria sair, que eu não achava que estava certo eu continuar, e que eu agradecia muito dele ter me mandado para a Colômbia, me mandado para Natal, para o Rio Grande do Norte, mas que eu não ia ficar, né? Só que o bispo falou assim, não, você tem que ficar, porque eu paguei as tuas passagens, você tem que ficar mais uns tempos aí. Você não pode me deixar na mão desse jeito. Aí eu falei assim, mas Dom Geraldo, como que o senhor quer que eu fique? Eu vou ficar sozinha. Ele falou, não, vem um padre da PUC de Campinas que vai ser o seu chefe. E vocês vão criar as escolas radiofônicas que vocês acharem que dá tempo de criar. E aí nós criamos 49 escolas na zona rural. Mas era fácil de criar a escola, era só dar um radinho para o líder. O líder tinha que fazer um treinamento lá em Londrina, né, porque isso era tudo na redondeza lá do norte do Paraná. E aí, quando ele estava já familiarizado e treinado para usar o rádio, aí ele começava a alfabetizar e ensinar as pessoas, ensinar negócio de alimentação, negócio de saúde. Essa que era a ideia, não tinha nada de subversivo. Professor, nos explica um pouquinho como é que é essa escola radiofônica. Era como se fosse um EAD. Era um EAD. Que ano que é isso? Isso foi em 1962. Nossa. Olha, que incrível. Era um EAD. O veículo era o rádio. E tinha a Rádio Alvorada lá com o estúdio produzindo os currículos, né? Uhum. Os materiais, e alguém de lá falando e discutindo e tudo, e o líder lá liderando aquela turma que fazia o curso. Ouvindo... Só que não era para entregar diploma, era para melhorar a qualidade de vida deles. Espetacular. Quantas escolas que vocês abriram? 49. 49. Vou fazer uma pergunta indiscreta aqui, se a senhora me permitir. Nessa época, a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 22. Meu Deus do céu, Edson. 22 anos. 22 anos. Essa menina livre que a senhora conta, eu estou olhando para a senhora, eu vejo essa menina. Tanto em toda a sua história, na construção do IESB, aqui ainda, na escritura desse livro, essa liberdade. Isso faz uma grande diferença para valer, que a senhora bateu muitas vezes nessa tecla, né? A criança tem que ser livre, tem que ser livre. Eu acho. E é uma lição também para a educação, né? Se a gente for pensar assim, na gestão do ensino infantil e aí, principalmente nos anos de formação da pessoa, né? Que a gente tem uma tendência muito grande a ter autoridade em sala. Ela tem que ter autoridade para a criança aprender e tal, mas
E na contramão, a gente entrevistou algumas pessoas, né, que vêm aí com as metodologias ativas, que ensinam atitude e ensina que não tem problema errar, né? Isso tudo corrobora, o que a professora tem falado com a gente, corrobora muitos pontos de vista dessas novas metodologias. Não novas não, né, mas essas metodologias mais ativas, né, digamos assim. A prática é uma metodologia ativa, né? Quando você está fazendo um trabalho aí, por exemplo, da engenharia, com os alunos todos lá ao redor e discutindo e vendo lá os equipamentos e vendo os experimentos e tudo, aquilo é metodologia ativa. Você aprende fazendo. São eles aprendendo, né? Sim, exatamente. Mas conta pra gente aí, você tá, depois dessa experiência toda com o padre lá na Colômbia... Aí o chefe político me chamou, aí eu pedi demissão da biblioteca, porque eu comecei a ficar com medo, porque... O negócio foi o seguinte, isso aconteceu em 62. Em 65, eu ainda estava coordenando esse programa lá da Igreja Católica. Em 64 teve a Revolução. E aí eu pedi demissão da biblioteca, que eu era diretora. Fiquei o quê? Fiquei dando aula na escola normal, preparação de professores, né? E fiquei... coordenando esse movimento lá na zona rural, só o padre e eu. E o resto da equipe ficava lá transmitindo as aulas, né? E o rádio só pegava a Rádio Alvorada, que era a da igreja. Então, era onda cativa, né? Só tinha uma onda. E aí foi bem engraçado, porque eu peguei e falei para o bispo, Dom Geraldo, eu preciso sair daqui porque eu tenho que fazer outras coisas, mas não sei o quê, não sei o quê. Ele falou assim, ainda você não pode sair daqui. Você pensa, Aida, que eu venho tomar café, convido qualquer mulher para tomar café comigo? Eu estou convidando porque eu preciso de você, para você trabalhar, porque eu já mandei você para lá e tudo. Aí eu falei assim, Dom Geraldo, mas eu nunca ganhei salário nenhum. Eu não quis salário. O senhor quis me dar, mas eu não quis. Eu fiz como voluntária. Isso é uma outra coisa que eu fiz questão de falar, porque os jovens deviam fazer trabalhos voluntários. Muito bom. As empresas hoje, se você apresentar um currículo que um tem, igualzinho os dois currículos, um tem trabalho voluntário e o outro não tem, o que ganha é o que fez trabalho voluntário, porque sabe por ali que os valores são diferentes. Então, eu intuitivamente não quis aceitar salário. Eu não tinha nem carro e nem geladeira na minha casa. E hoje eu fico pensando, quando eu revejo isso, eu fico pensando, eu era muito boba também. Muito boba. Porque como que alguém que tem chance de ganhar mais um salário, né? E era da igreja, não ia prejudicar ninguém, e podia comprar uma geladeira ou dar entrada num carro, sei lá, e não aceita. Então eu era meio sei lá o quê. Mas muito... Ingênua, será? Não acho que eu era ingênua, não. Eu acho que eu era boba mesmo. Porque se alguém falar para mim hoje, você quer fazer esse trabalho assim, 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 eu vou fazer. Eu posso até não ficar com o dinheiro e falar assim, olha, você me dá o dinheiro que eu vou dar para uma creche, mas eu quero ser paga. E naquela época eu não fazia questão. Mas era Era meio altruísmo, né? Não, mas você estava gostando do que você estava fazendo, tava. Né? Senão você não faria de graça. Eu estava achando ótimo. Então, assim, tinha um valor ali do próprio prazer que trazia na atividade, né? Então... Mas daí o chefe político de lá de Arapongas me chamou no escritório dele. Me chamou e falou para mim, olha esse artigo aqui. Eu escrevia nos jornais também, eu tinha esse detalhe. Aí, os jornais lá do interior, né? Uhum. Revista do interior e tudo. Mas eu gostava daquilo, de escrever. E o meu pai tinha falado para mim, neste artigo específico, não manda esse artigo. Eu dava sempre para meu pai ler para ver o que ele achava. Eu falei, vou mandar, pai, eu não tenho outro escrito. E eu não vou escrever o outro correndo, não. Então, vai desse jeito mesmo. E aí, esse foi o que o chefe político pegou. O nome do artigo é O Jânio e a Lágrima. Foi na época que o Jânio pediu demissão aí do cargo, renunciou ao cargo dele de presidente, né?
Aí ele falou assim para mim que era para eu reescrever aquele artigo. E eu fiquei escutando e vi como é que ele era dominador, né? Mas escutei tudo. E ele falou, se você não reescrever esse artigo, eu vou pedir para o governador para ele demitir você dos 2 padrões, porque eu ganhava um salário para dar aula na escola normal, que era ensino médio, né? E o outro para dar aula na escola de ensino fundamental. Só que na escola de ensino fundamental eu não dava aula, porque eu fazia esses outros trabalhos lá na biblioteca e tudo, então o governo do estado tinha me cedido lá, né? Uhum. Então, quando eu vi que ele falou que ele queria isso, eu falei, não, eu não vou dizer que eu vou fazer, não. Aí ele falou assim, então, você vai reescrever? Eu falei, não. Ele falou assim, mas como que você não vai? Eu estou te falando, isso aí está errado. Eu falei, doutor Benedito, até pode ser que hoje eu pense um pouco diferente, porque agora já teve a revolução e eu sei que eu devia ter medo desse artigo, mas eu não vou reescrever só porque o senhor quer. Então, eu não vou fazer isso. Ele falou, então eu vou falar com o governador. Você depois de 64 já na ditadura militar? Não, foi em 65. 65, tipo logo depois. Março de 1965. Um ano depois, né? Porque a Revolução foi em 64. Uhum. Aí ele pegou e falou que ia. Eu falei, tá bom, até logo, não sei o quê, e fui embora. Liguei para o bispo, que o bispo... É isso que eu falo, também eu me sentia meio protegida, né? Eu me sentia como se nada fosse acontecer comigo, porque eu sabia que o bispo tinha força. Uhum. Então eu liguei para o bispo e falei para ele, Dom Geraldo, a situação é assim, assim. Ele falou, eu vou deixar 2 passagens para você e para tua irmã. Porque quando meu marido não ia, a minha irmã ia comigo. E aí, porque eu não podia andar sozinha, mulher. Aí eu peguei, ele falou assim, vai lá e fala com o governador. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí no dia seguinte pegamos o avião, a minha irmã e eu, estava a passagem lá no aeroporto para a gente pegar. E aí eu fui falar com o governador. E o governador já estava me esperando. Porque cedo o Benedito Coelho tinha ido lá, que é o nome dessa pessoa. E aí o governador falou assim para mim, tem uma revolucionária aqui, mas já falei para o chefe político de lá que você não vai ser demitida, que eu não sou nenhum louco. Eu vou demitir você vai, com esses artiguinhos que você escreveu aí, que ele trouxe uns para eu ver, você vai ficar mais famosa que o Davi Nasser. Davi Nasser era o repórter maior do Brasil naquela época, do Brasil. Uhum. Então você vai ser mais famosa que o Davi Nasser. Eu achei engraçado ele comparar, né? E eu não vou fazer isso, não. Mas eu vou tirar o teu jipe. Porque ele tinha dado um jipe para a gente ir para os sítios, né? Para as estradas lá. Aí eu falei, governador, o senhor está certo. Esses artiguinhos ninguém lê mesmo. Então o senhor pega e fala para ele, para o chefe político, que eu vou devolver o jipe, vou deixar onde que o senhor quer? Na delegacia. Deixa na delegacia. Aí eu fui embora e ele falou, mas eu não vou te demitir, não. E ele ria, entendeu? A gente via quanto ele estava se divertindo com a história. Né? E aí, mas eu saí de lá, na hora, e fui andar de joelho na igreja que tem lá em Curitiba, até chegar lá no altar, para agradecer que ele não tinha me demitido. Saí da igreja e fui lá num escritório de uma revista chamada Panorama, e que eu tinha mandado 4 artigos que eles queriam publicar. E eu tinha mandado para eles. Aí eu cheguei lá, não quis nem saber quem era o diretor, quem era... Eu só falei para a mulher, só tem um papel aí para eu escrever alguma coisa? Ela falou, tenho. Aí eu assinei lá um negócio, que eu não autorizava nenhum dos artigos meus a serem publicados e tudo. Com isso, eu encerrei minha carreira de jornalista. Porque eu fiquei com tanto medo, eu falei, eu vou escrever mais coisas ainda? Não. Aí eu recuei. Que é uma coisa importante para a gente passar para o jovem também, né? De vez em quando você tem que recuar. De vez em quando a coisa não está boa, é melhor você recuar do que ir para frente e a coisa ser pior. Dar um passo para trás para dar 2 para frente, né? É. E aí, então, eu saí desse trabalho, né, do Geraldo, e imediatamente eu recebi
a visita de um casal lá em Arapongas. Isso era Natal de 1965. Isso. E aí o recado era do Aragão, que tinha sido o meu chefe, não é aqui, não lá, e convidando para eu vir para ser assistente dele no CIEM, na UNB. Ah, e foi aí que você recebeu o convite para vir para Brasília. Para vir para Brasília. Aí eu cheguei aqui... Brasília tinha saído, acabado de ser criada, né? Em 65. Tinha 6 anos, né? 6 anos. 5 anos. Mas a UNB era aquela coisa maravilhosa, era um clima que todo mundo queria se ajudar, todo mundo queria fazer a diferença na universidade e era equipe. Era a única universidade que tinha aqui, né? Era a única. Era a única. Né? Era a única. E o CIEM era um centro de inovações do ensino médio para preparar os alunos para entrarem na universidade ou para irem para o mercado de trabalho, mas fazendo coisas interessantes. Isso nessa época você era formada em biblioteconomia? Eu era formada em biblioteconomia e tinha começado um curso também à distância, lá no Paraná, porque lá não tinha faculdade onde eu morava, né? Em pedagogia. Aí, quando eu cheguei aqui... Como é que era o curso à distância nessa época? Como é que você tinha apostila? Você entregava para alguém? A gente tinha livros. Não tinha apostila, não. A gente tinha livros. Os professores sugeriam livros, a gente comprava e estudava pelo Mandava pelo correio os livros? Não, a gente tinha que ir lá. A gente tinha que ir lá nas provas, fazer as provas. Acho que pessoalmente. 2 vezes uma espécie de um polo, aí você fazia a prova? Não tinha polo. Era lá que eles chamavam mesmo de faculdade. Tinha o curso presencial, mas no curso presencial tinha os alunos que faziam à distância. Que interessante, ó. Foi muito bom. Foi a mesma coisa da PUC de Campinas, né? Igualzinho. E aí, quando esse professor falou que ele estava convidando, aí eu falei para o meu marido. O relacionamento meu com o meu marido estava muito ruim. Ele tinha ficado 1 ano ou 2 lá em Curitiba, trabalhando na Secretaria de Educação. Ele também era professor. Aí eu falei para ele, você quer, vamos arriscar, vamos lá, né, ver se a gente se acerta. E viemos para Brasília. E quando eu entrei aqui em Brasília, na W3, eram 2 horas da madrugada, mas eles deixavam as vitrines todas acesas. Era a coisa mais linda do mundo. Parecia que você estava chegando num negócio maravilhoso. E aí, era a principal rua de Brasília, né? Era a principal rua de Brasília. Era o comércio, ficava ali, né? Ficava ali, mas era lindo, lindo, lindo. Aí eu falei para o meu marido, eu não vou nunca mais sair dessa cidade aqui. E ele ficou 1 ano e meio aqui, mas depois venceu a nossa licença para vir para cá, né? Aí ele quis voltar e eu não quis mais voltar e aí a gente separou. Foi assim que eu separei do meu primeiro marido. A gente tinha ideias bem diferentes, sabe? Uhum. E aí eu fiquei na UNB, trabalhando. Sim, mas quando eu cheguei na UNB, eu fui falar com a professora Arilda, que eu coloco aí no livro também a foto dela. Uhum. Ela era a secretária-geral da UNB, ela mandava na UNB, ela mandava. E aí eu falei para ela, olha, estou fazendo curso de pedagogia lá no Paraná, assim, 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 mas eu trouxe os papéis para transferir. Aqui tem curso de pedagogia? Ela falou, não tem. Mas não tem problema não, você vai para psicologia. Quer dizer, a flexibilidade da Universidade de Brasília, o modelo que a Universidade de Brasília tinha naquela época, era assim um modelo de uma universidade muito diferente, muito. E tinha sido acabado de ser criada, né? Acabada, mas foi escrita, foi proposta do Darcy Ribeiro e do Aragão. Do meu... Que era o seu professor. Que era o meu você chama ele de seu mentor? Ele foi um mentor para mim. Legal. E ele me deu muita força, porque eu era muito tonta. Eu não era uma mulher assim, segura, sabe, de mim. Eu tinha muito medo do que os outros pensassem. E aí eu comecei a aprender.
com ele e com a mulher dele também, que hoje tem 90 anos. Está morrendo de alegria lá lendo o livro, a esposa do Aragão. Que legal. Mora em Campinas. Então, a professora Arilda, voltando na professora Arilda, ela falou assim para mim, Eda, não se preocupe não, você vai para psicologia. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque o curso de psicologia da UNB era excelente, tinha professores de fora, dos Estados Unidos, fazendo inovações. E a metodologia que eles usavam era uma metodologia ativa e ativa mesmo. E envolvia monitores, sabe? Envolvia... Era um show de ensino. Então, eu aprendi muito. Quando eu fui fazer o mestrado nos Estados Unidos, na primeira aula de um dos meus professores lá, eu estava morrendo de medo, né? Porque o meu inglês não era tão bom. Mas ele começou a falar, e eu falei, pô, esse negócio aí eu já sei. Que coisa boa que eu vim fazer essa disciplina, porque eu não vou ter dificuldade. Era a primeira vez, eu estava chegando lá, né? Uhum. E aí fiquei... bom, aí eu terminei o curso na UNB, mas terminei da seguinte maneira, aí vem o pedaço chato. Eu estava lá com o Aragão. O Aragão saiu do CIEM em 1968. E ele saiu daqui e foi para a Unicamp, que ia criar a faculdade de educação lá. E eu fiquei aqui, ele queria que eu fosse junto também. Eu estava viúva nessa época. O primeiro marido meu tinha morrido, né? Esse que eu separei, que eu desquitei. Uhum. Então, o Aragão queria que eu fosse para lá. Eu falei que não, que eu não iria não, que eu estava acompanhando ele para tudo quanto era lugar, mas que agora eu ia ficar em Brasília. E foi bom eu ficar em Brasília, porque eu terminei o curso e, além de terminar o curso, tinha uma diretora, que também tem a foto dela aí, professora Leidilina Traude. Ela, né, ficou sabendo da minha história e tudo, que eu tinha vindo do Paraná, como é que estava fazendo psicologia, estava quase terminando psicologia. Ela falou assim, Eda, se você vier para cá no próximo semestre, você vai me ajudar, porque você faz o último semestre e aí você vai ser professora da faculdade. Quer dizer, eu saía de aluna para ser professora. Então, você vê, não era uma coisa que o homem percebia algum talento em mim, né, que eles tinham que explorar, porque ela era mulher. Uhum. Então, não tinha nada a ver com sexo nessa história. Uhum. Porque muita gente, naquela época, pensava assim, mas ela é protegida aí do fulano. Não tinha nada disso. Falaram até que eu era amante. E aí, preconceito com as do mulheres. Do vice-reitor. E eu fui contar para ele dessa história que estavam falando, né? Uhum. Aí ele disse, mas eu não tenho nenhuma amante. Eu falei assim, eu sei que o senhor não tem, nós não somos amantes, claro. Claro que eu sei disso. Não precisa o senhor falar para mim. Mas eu sei que ele me mandou de volta para o CIEM, e aí eu passei de 40 horas, tempo integral, né, dedicação exclusiva, para 20. Imediatamente, uma semana depois, eu fui chamada lá para assinar um documento para voltar para ir para 20, né? E depois ele fechou o centro. E fechou o centro porque achava que nós todos éramos subversivos. E não tinha ninguém subversivo lá, mas ninguém. Só que naquela época a polícia ia lá na UNB e tinha aqueles confrontos entre alunos e a polícia. Foi uma fase bem difícil para os alunos aqui, né? Imagino. Foi uma fase muito difícil. E a gente tinha até medo. Eu um dia defendi uma ideia lá no CIEM, cedo, que nós tínhamos uma pessoa lá que era militar, né, como professor. E ele parabenizou a equipe de português porque tinha apresentado um texto sobre democracia que foi escrito pelo Robert Kennedy, que era ministro da Justiça. E o outro texto, na outra semana, era do Che Guevara. Oh. E aí, então, ele achou, ainda bem que vocês fizeram isso de pôr o Robert Kennedy também, né? Uhum. Aí eu falei, professor, aí eu quis defender a ideia.
Quer dizer, também eu me metia nas coisas, né? Eu podia ter ficado quieta. Aí eu falei, não, professor, mas tem que confrontar os valores. E nada como confrontar os valores do Robert Kennedy com os do Che Guevara, para orientar o aluno qual é o caminho certo. Lógico. Então, ele que vai decidir. O livre debate de ideias, né? Seria o livro que vai... O aluno é que vai decidir, né? Chegou de tarde, veio lá o secretário, o diretor-geral da UNB, na minha sala. E eu já conhecia, e a gente se relacionava bem e tudo, com respeito e tudo. Aí ele não falava o que ele queria. E daí, Eda, conta isso, não sei o quê. Aí lá pela Santa eu não aguentei, eu falei, escuta, você veio aqui para me demitir? Aí ele disse, eu não vim aqui para te demitir. Demitir por quê? Eu falei, porque aconteceu isso assim cedo. E desde que você chegou, que eu estou morrendo de medo de você me demitir. E a gente está falando de uma época que era Guerra Fria, tinha a Revolução de Cuba, tinha acabado de acontecer alguma coisa assim, né? 1960. Não, a gente estudava muito, mas ninguém era a favor daquilo. Ninguém falava sobre... Não, aquele negócio de Cuba foi um horror. Porque olha como é que está o povo hoje. Nossa, é muito triste. Até hoje, né? Sim. Até hoje. Mas aí, conta pra gente. Então, você estava ali na UNB e o que aconteceu aí depois? Eu saí, né? Não, aí quando eu estava com a carta, e os meus colegas também, né? A gente tinha vindo de férias, com a carta da mão de demissão dos 28 professores, e eu no meio, né? Acho que era 29 comigo. Aí veio o diretor da Faculdade de Educação, Paulo Guimarães, e falou assim para mim, Eda, eu quero indicar você para ir estudar nos Estados Unidos com bolsa de estudos da USAID. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas, ô Paulo, você tem que dar a bolsa para alguém que ficou aqui, e não para mim que você está demitindo, Paulo. Não faz sentido isso, eu não entendo como que você me dá uma bolsa, sendo que minhas colegas que estão ficando aqui, não do mesmo departamento, né? Eram de outros departamentos. Senão elas tinham ido juntas, elas não tinham nada a ver com a educação lá, o CIEM e tudo. Aí ele pegou e falou assim, não, eu quero dar para você, pensa. Aí eu falei, eu vou pensar 3 dias. Aí pensei, já tinha um noivo muito legal, eu estava apaixonadíssima, e ele também, mas ele queria cada um viver, naquela época não tinha casamento, né? Tinha desquite, mas podia até fazer contrato. Ele até fazia o contrato, mas cada um morando numa casa. E ele não queria mais filhos. Aí eu falei, não dá. Aí quando apareceu essa oportunidade de eu ir embora, e longe, para bem longe, que era para os Estados Unidos, né? Eu peguei e aceitei a bolsa. Isso foi quando você foi para Penn State? Foi quando eu fui para Penn State. Que legal. Quando eu fui uma baita universidade lá, né? Uma baita de uma universidade que fez uma diferença enorme na minha vida. Mas enorme, porque eu tenho certeza que se eu tivesse ido para outra universidade, como a que eu queria ir, eu falo também aí no livro, eu queria ir era para Maryland, porque aí eu ficava perto de uns amigos meus e um ex-professor que tinha dado aula aqui na UNB que estava como diretor na OEA. Então, eu sabia que eu tinha alguém para recorrer no caso de algum problema, né? Principalmente problema de saúde. Uhum. E aí, eu tinha que esperar 6 meses para o meu inglês melhorar. Então... você não tinha inglês fluente? Não tinha inglês fluente, não. Eu fiz o teste para ver se eu passava no teste, porque 4 outros cearenses vieram também para a UNB e eles tiveram bolsa para ir para os Estados Unidos estudar e depois voltaram para a UNB para dar aula. Então, tinha muito isso nas universidades de estimular os recursos humanos a se prepararem para voltarem, né? Porque tinha muito pouco doutor, muito pouco mestre. E aí, uma amiga minha, Célia Porto, mas ela não era tão amiga assim, não. Pelo que ela fez, que eu quero dizer. E ela, que era cearense, ela e os outros 3 cearenses passaram no teste de inglês, porque eles já estavam estudando. Mas eu não passei. Eu não tive nem 10% do desempenho desejado, né? Aí eu peguei e falei, eu não vou conseguir.
Mas aí eu fiquei estudando sozinha, peguei os tapes lá da Thomas Jefferson, os livretos, né? E aí decorava dia e noite, estudava dia Você estudava inglês na escola Thomas Jefferson aqui de Brasília? Não, era para estudar. Tá. Mas como eles não estavam me pagando, eu não tinha dinheiro. Ah. Porque eu fiquei sem salário, né? Aham. E aí eu fui morar com os meus pais. Uhum. Nessa altura, eu tinha que morar com os meus pais. E fiquei desempregada. O único dinheiro que eu tinha, a única coisa que eu tinha, era uma linha telefônica. E a minha filha ficou doente. Então, eu vendi a linha telefônica para pagar os médicos. Caramba! Porque eu não tinha outro dinheiro. E eu não queria pedir para os meus pais, nem para os meus irmãos, nem nada. Ficou sem telefone mesmo, né? Não, mas também não fazia falta, né? Sim, naquela época tinha um valor Naquela a linha época, telefone. mas era caríssimo. Caríssimo. Aham. Era um bem. Era um bem. Aí eu paguei os médicos. E depois, quando chegou... E aí você estudou com os tapes, era o quê? Era uns vídeos Eram uns videocassetezinhos pequenininhos. Era áudio-cassete, imagina, né? Áudio-cassetes, não era vídeo, era áudio-cassetes. E eu ficava... Você colocava no aparelhozinho e escutava... Ou então colocava num aparelhozinho assim, ou eu ficava no carro, né? Eu tinha um carro, um Fusca, eu punha lá e ficava ouvindo. Quando eu andava de um lugar para o outro, quando eu saía com meu pai, com meu irmão, todo mundo tinha que escutar o inglês lá. E aí, quando chegou no segundo semestre de 1971, que eu fui demitida em fevereiro de 71. No segundo semestre, eu fiz outro teste na Thomas Jefferson. E aí eu passei. E aí eles arrumaram uma professora de inglês, que era um anjo da guarda, assim, que me ajudava a aprender com uma velocidade tremenda. E ela era, assim, realmente uma pessoa que sabia como é que era importante para o aluno essa relação professor e aluno. Porque eu aprendia tudo que ela falava, tudo, e era com facilidade, né? Aí eu fiz, quem pagava a professora não era eu, era o governo americano, era já o programa da Bolsa, né? Aí a minha amiga cearense, quando foi antes, em dezembro, para ir estudar lá nos Estados Unidos, ela chegou para a sponsor nossa, que era a mulher que tomava conta dos nossos programas. Ela chegou e contou que ela tinha uma amiga, uma colega aqui em Brasília, que estava já com a bolsa, né, para vir para cá, mas que o inglês não estava ajudando e que faltava pouco, que eu tinha tirado 444 pontos no TOEFL. E aí ela... chama Célia, essa moça. Aí ela pegou e falou para a mulher, se ela viesse estudar aqui, fizesse um negócio de ficar um mês estudando o inglês, ela ia dar conta. Porque ela precisava vir agora para começar as aulas na primavera, aí na Penn State. Aí a mulher pegou e topou. Adiantou, antecipou. Então eu recebi um telegrama dizendo que era para eu me preparar, que no dia 17 de fevereiro de 72, eu iria para os Estados Unidos. Que eu ficasse com tudo preparado, que eles iam mandar passagem, essa coisa toda. E aí eu fui para os Estados Unidos com a minha filha. E levei também uma irmã minha, que tinha passado no vestibular da UNB e que precisava, quer dizer, precisava não, ela, se estudasse inglês, ia ter mais livros para ela estudar, né? Porque era física a área dela. E tinha muito livro em inglês. Então, você foi, só que sem o seu marido, na época. Meu marido já tinha morrido. Seu marido tinha morrido, Ela você já estava tava noiva. viúva. Você foi com a sua filha, você foi sozinha com a sua filha, então, para os Estados Unidos? E com essa minha irmã. Com a sua irmã. Com essa minha irmã. Aí nós ficamos 1 mês e meio lá em Washington, estudando inglês. E quando nós terminamos... Bom, mas aí tem 2 lances, assim, interessantes. Porque eu sempre fui muito forte. Eu nunca fui, assim, de ficar chorando, reclamando. Eu não devia ter feito isso. Não sei o quê. Não. Eu fiz isso, agora vamos tentar sair bem. E o bom da história foi que um amigo meu, que já era vice-reitor aqui da UNB, antes dessa história que eu fui demitida e tudo, ele estava trabalhando lá na
Pan American Health Organization, na PAHO, né? na OMS, acho. E aí ele trabalhava lá. Então, ele deu esse apoio de me esperar no avião, lá no aeroporto, me levar para o hotel. E depois eu fiquei um mês e meio lá. Tem umas histórias engraçadas aí no meio, mas depois vocês podem ler. Tá bom. Do medo que eu passei lá no primeiro dia que eu tinha que sair lá do hotel para ir num lugar que eles tinham mandado a gente ir. E eu pisei numa poça d'água, molhei tudo o meu pé, porque era inverno, né? Fevereiro era um gelo total lá. E aí eu fiquei todinha molhada. É a primeira vez que você via neve? Não, era a primeira vez que eu via neve. Não era a primeira vez que eu tinha ido aos Estados Unidos, mas era a primeira vez que eu via neve, que eu tinha visto, que eu estava vendo neve. E aí eu pedia para pararem os táxis, né? E ninguém parava. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Ninguém para. E aí eu fiquei nervosa, porque eu ia chegar atrasada. De repente, eu fiz sinal, acho que eu fiz com a mão melhor, aí o cara parou. Depois eu descobri que o jeito que eu estava fazendo, o sinal para parar, era o jeito brasileiro. E lá, isso significa carona. Eles pensavam que eu estava pedindo carona. E eu pensei que o cara ia me matar. Porque ele parou e pegou outro homem, outro passageiro. Falei, estou perdido, eles vão me matar aqui. Mas isso era 8 horas da manhã. Bom, teve esse lance engraçado e depois teve um lance muito triste. Quando eu fui de Washington para State College, que é onde a Penn State está localizada, quando eu estava indo para lá, eu fui de ônibus, porque o governo americano pagava a minha passagem de avião, mas não pagava a da minha filha e nem a da minha irmã. Aí, então, eu falei, vamos de ônibus. Só que quando nós fizemos uma parada lá na capital da Pensilvânia, que é Harrisburg, e é uma cidadezinha pequena, pelo menos era muito pequena naquela época, e a estação de ônibus era uma miniatura, um horror. Quando eu parei lá, eu estava levando uma TV preto e branco, eu estava levando uma máquina de datilografia usada que eu tinha comprado lá, e as malas nossas, né? Malas nossas, que cada uma tinha uma mala. E eu estava muito triste com essa história de estar enfrentando aquela situação toda, né? Então, quando nós chegamos, eu falei para minha filha e para minha irmã, vocês entram lá, dei o dinheiro, falei, vocês vão lá e façam um lanche. Tomem café direito, quente, porque está muito frio, e se alimentem. E eu fiquei do lado de fora, porque eu não podia carregar as malas, eu não tinha força para carregar as malas. Aí eu comecei a chorar. E esse foi um dos dias mais difíceis e duros da minha vida. Entendeu? Um dos dias que eu sofri mais, porque eu voltei no tempo, fiquei sozinha ali, era escuro, porque era inverno, né? Embora fosse umas 8, 9 horas da manhã, mas eu fiquei pensando, por que eu faço essas coisas? Por que eu faço essas escolhas? E aí a impressão que eu tinha é que eu tinha sido uma pessoa horrível de me aventurar daquele jeito. Nossa. Isso de ir para fora, de ir para os Estados Unidos, num lugar esquisito, que você não conhecia ninguém. E levando ninguém. as duas, né? Mas você sente que você saiu mais fortalecida depois desses episódios? Não, depois disso... Não, aí elas não viram que eu chorei. Uhum. Elas não ficaram sabendo. Então, eu sempre fingia que eu não estava triste, que eu não estava aborrecida, nem nada. Uhum. Que eu não queria contaminar com o meu sofrimento, né? Uhum. E aí, elas vieram para o ônibus, e eu vim também. E quando nós chegamos lá em State College, a estaçãozinha era um horror. Aqui nesse QR Code aqui, se vocês pegarem no YouTube, vocês vão ver a minha filha falando de como é que foi a nossa chegada lá naquela estação, né? O quanto que eu estava sofrendo. Quer dizer, ela percebeu que... Quantos anos ela tinha? Ela tinha 11 anos. E aí, quando nós chegamos lá, eu falei assim, meu Deus, só falta o meu orientador não estar aí.
Porque a mulher que tomava conta da minha bolsa tinha dito para mim, ele vai estar lá, o teu orientador vai estar lá na estação de ônibus esperando por você. E aqui estão os telefones das suas colegas brasileiras que já estão estudando lá, para você entrar em contato com elas, para saber como é que é a universidade e tudo. Então, não aparecia o tal do americano. Eu estava esperando um cara loiro, alto. A gente está falando uma época que não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha GPS, não tinha nada. Nossa Senhora. Aí eu peguei e desci, né, do ônibus e falei assim, meu Jesus, mas ali tem um homem moreno, alto, bonitão. Eu não sei se americano é desse jeito, não. De repente, quando eu estava pensando isso, ele falou assim, és ustedes, Mrs. Barbosa? Eu falei, sim, sou Joe. E aí fiquei com uma alegria, né? E aí ele nos levou no hotel da universidade, que até hoje eu fico lá quando eu vou. Ele nos levou lá e foi, assim, uma coisa muito legal. Ele falou assim, olha, eu deixo vocês aqui, vocês jantam, vocês vão, se vocês quiserem ir, não quiserem jantar aqui, quiserem ir lá na rua principal, vocês vão lá, porque agora não tem ninguém na rua, porque é break time, é férias curtas, né? Uhum. Então, você pode ir lá e achar um lugar e comer com a sua filha e com a sua irmã. Aí eu falei para ele, tá bom, nós vamos lá então para conhecer. Aí era tudo fechado por causa do inverno, né? Eles não deixam as portas abertas dos restaurantes. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer nesse lugar? Então, eu tive muito problema, assim, de contradição sobre a minha escolha. Você teve choque cultural também? De como as pessoas se relacionavam lá, os americanos? Tive nada. Não tive choque cultural nenhum. Todo mundo falava para mim aqui que ia ser difícil, que os americanos são frios, que os americanos não tratam os estrangeiros bem, um monte de coisa desse tipo, né? Que você pode morrer ali se você é vizinho deles, que eles não vão te socorrer. Mas daí, no dia seguinte, então, nós levantamos e já estava o nosso orientador lá, esperando a gente, tomamos café com ele e fomos lá para o condomínio que ele queria que a gente alugasse um apartamento. Aí ele pôs as malas, tudo no carro outra vez. Olha só como é que ele estava decidido. Era para ir já ficar com as malas lá, né? Pagamos o hotel e aí chegamos lá, subimos no 7º andar com a mulher que era gerente lá do condomínio. Ela começou a explicar para ele as coisas, quanto ia custar, mas não sei o quê, isso assim, como é que era o contrato. E veio uma velhinha que eu tenho foto dela. Uma velhinha muito bonitinha, sabe? Roupa antiga. Porque lá é Pensilvânia, né? Tem aquele pessoal que usava, né? Aquelas roupas bem assim, engomadas e redondas no corpo. E coque branco aqui na cabeça. Aí ela começou a falar para mim, você chegou aqui, você vai ficar nesse apartamento? Eu falei, vou. Aí ela pegou e falou assim, então deixa eu mostrar para você como é que é a pia, como é que é o banheiro, como é que é o chuveiro. E foi mostrando tudo, a gente andando atrás dela. Eu não entendia quase nada do que ela falava, porque ela falava com um jeito que a boca não era, o inglês dela não era bem fácil de eu entender. E ela também não estava olhando direto para mim para fazer a leitura labial, né? Aí, quando chegou na hora dela, que ela disse que ia sair, eu falei, e como que é o seu nome? Aí ela falou assim, apenas me chame de Mami. Just call me Mami. Aí, pronto, desmontei, né? Aí eu chorava. Que legal, hein? Porque eu esperava uma coisa fria, né? Uma recepção fria, de alguém que não tem amor e tudo. E a mulher estava lá. E ela, durante o período que eu fiquei lá, vizinha dela, ela ia toda tarde, quando eu chegava da universidade e a Liliane chegava da escola, ela ia lá levar alguma coisa que ela tinha feito para a gente comer.
Foi assim uma mulher que, sabe, eu amava aquela mulher. E você vê, era tudo desprendimento, né? Da parte dela e da minha. Sim. Não tinha... E uma cultura que não era aquela que disseminava por aqui, né? Não era. Eu tive essa impressão quando eu morei nos Estados Unidos também, né? Que às vezes a gente tem a impressão de que o americano, as pessoas estrangeiras de forma geral, né? O chinês e tal, são muito diferentes da gente e a gente não conseguia se relacionar. Mas a verdade é que todo mundo é muito parecido, né? Se a gente vence a barreira da língua, a gente vence a barreira de alguns costumes, todo mundo se relaciona de uma forma ou de uma forma muito parecida, né? Vamos falar, o que a senhora acha da gente falar um pouquinho sobre IESB? A gente tem 15 minutinhos, que tem uma questão da autonomia das câmeras, para a gente poder fechar. A gente pode falar um pouquinho sobre o processo do início do IESB? Isso faz parte da minha história também, viu, Edson? Então, tem até um interesse pessoal dessa parte. Que legal, vamos lá então. Então, eu estava trabalhando na Secretaria de Educação Superior, na CESU, e o Edson e eu já tinha casado, né? Outra vez, eu fiquei 13 anos sem casar. E eu via que não dava certo. Era muito difícil para uma pessoa viúva, com criança e tudo, casar. Então, eu fugia desses relacionamentos que vinham assim, como o noivo lá, né? Que queria morar cada um numa casa, esses negócios eu não queria. Então, mas eu encontrei... Não, eu trabalhava na CAPES e veio um diretor da CAPES, que tinha sido secretário da CESU, veio ser o diretor da CAPES. E eu já conhecia, e os meus colegas da CAPES falavam, ele respeita muito você. Olha lá, ele respeita demais você. As suas ideias é sempre o que ele quer fazer. Eu falava, que é isso, gente, que é isso? Mas, realmente, depois de um ano, ele falou que gostava muito de mim. E disso, a conclusão foi que a gente acabou morando junto, e depois de 5 anos, não, depois de 6 anos e meio, eu acho, quando o meu filho, o Edinho, estava com 5 anos e meio, nós casamos. Eu que não queria casar. Por que eu não queria casar? Porque eu achava que, do jeito que estava muito bom. Eu não precisava de dinheiro de ninguém. Eu sempre ganhei muito mais do que todo mundo. Eu sempre tive um salário muito acima. E esse meu marido mesmo, que chamava Edson Machado, ele falava uma vez, antes da gente se relacionar, ele falou uma vez para um amigo meu, que trabalhava lá no INEP, ele falou, ela é uma viúva rica, porque ela ganha muito dinheiro, mas não sei o quê. Então, eu realmente, graças a Deus, não tinha problema de dinheiro. Então, ele veio para ser meu chefe. Um ano depois, ele falou que gostava de mim. E aí, o resultado foi que a gente, depois de algum tempo, ficou junto, e eu não quis casar, mas morava na mesma casa. Eu tive o Edinho, que foi a coisa mais abençoada do mundo. Foi a maior felicidade da minha vida. Naquela idade, eu estava com 46 anos. Olha só. E eu quis, foi planejado, eu queria ter o Edinho, ele também queria ter. Que legal, hein? Então, foi uma coisa muito, muito legal. E aí, nós fomos passar uma semana, durante o período de Semana Santa, nós fomos passar lá em Mato Grosso do Sul, na fazenda de um amigo nosso chamado Pedro Chaves. E ele tinha uma faculdade lá que iria se transformar em universidade. Então, enquanto a gente estava ali na beira da piscina, e ele é rico, e já era rico naquela época, hoje ele é muito mais, porque ele vendeu a faculdade dele, está milionário não sei quantas vezes. Aí o Pedro perguntou para nós, para o Edson e para mim, se nós não queríamos mudar para lá, porque ia se transformar em universidade, e ele queria que o Edson ficasse como reitor e eu como pró-reitora de graduação. Qual era a cidade mesmo? Campo Grande. Campo Grande. Capital, né? De Mato Grosso do Sul. Uhum. Aí o Edson disse que não queria e eu também falei que não queria. A gente tinha acabado de construir a nossa casa, o maior sacrifício do mundo. Nós gastamos 3 anos para construir aquela casa lá. E hoje,
quando eu olho esses prédios aí todos, eu fico pensando, meu Deus, aquele prédio foi construído em 4 meses. Aquele outro foi construído em 1 ano e 4 meses. Aquele outro foi em 1 ano e 10 meses. Aquele outro... E eu fico pensando, e a minha casa que eu construí em 3 anos? Que coisa horrível, né? Não dá nem para lembrar dessa história. Mas aí nós não quisemos, porque a gente estava com a casa nova, construída, estava feliz demais para mudar para Campo Grande. Aí o Pedro pegou e falou assim, então vamos fazer uma faculdade em Brasília? Aí o Edson falou assim, não, eu não quero, porque eu sou do Conselho Federal de Educação, e eu acho antiético. Porque ele era da Câmara Superior, ele é que encaminhava os projetos para aprovação. Aí eu falei para o Pedro, eu aceito, se você garantir que você quer fazer uma coisa de muita qualidade. Uhum. Ele falou, quero. Aí, então, nós combinamos ali que nós íamos entrar, a Liliane, a minha filha e eu, porque o Edinho era pequeno, não dava para ele entrar na faculdade, né, como mantenedor. Então, era a Liliane e eu, e mais o Pedro Chaves e a irmã dele. Foi tudo tranquilo. Ele veio aqui, ele foi lá, registrou lá a mantenedora, o nome da mantenedora, os responsáveis, e aí eu comecei a escrever como é que ia ser a faculdade, e eu sei que aí eu demorei muito tempo para escrever. Isso seria uma nova faculdade, então? Seria o IESB. Ah, o IESB que já, tá. Já estou no IESB. Ah, tá. Já estou no IESB. E aí nós reunimos em casa para fazer a discussão sobre o nome da faculdade, sobre quantos cursos a gente ia pedir. Nós resolvemos pedir 6 e resolvemos fazer uma coisa que nenhum mantenedor de Brasília topava fazer porque tinha medo de quanto ia gastar, que era criar cursos de engenharia, por causa da quantidade de equipamento que tem que ter, né? De tecnologia que tem que ter. Então, nós resolvemos que nós queríamos 2 cursos de engenharia. E ficou tudo certo. Mas, de repente, e eu tinha sido anistiada, eu pulei esse pedaço, eu tinha sido anistiada e voltado para a Universidade de Brasília. Então, eu também não estava com tanta pressa de inaugurar a faculdade. Eu devia ter tido pressa, mas não estava. E estava feliz da vida com o Edinho, com meu marido, com a minha filha, né, com o meu neto, que é a diferença de 2 anos do Edinho. Então, eu estava com a vida que eu queria. Pronto. Chega o Pedro Chaves, quando está na hora de inaugurar os primeiros 2 cursos, porque a gente pediu 6. Já tinha o nome do IESB? Já tinha o nome do IESB, era Instituto de Educação Superior de Brasília. Aí vem um reitor lá de Natal, Rio Grande do Norte, o Paulo de Paula, convidou o Pedro e a família dele e nós, né, da minha família, para irmos passar o Ano Novo lá em Natal. E nós fomos. Quando chegou no Ano Novo, no dia seguinte do Ano Novo, nós fomos fazer um passeio e o Pedro me chamou e chamou o Edson embaixo de uma cabanazinha assim linda de palha, né? E falou que ele e a irmã dele iam sair, porque eles tinham que fazer investimento lá em Campo Grande. Então, não dava para fazer investimento aqui em Brasília. E eles já estavam investindo, porque eles tinham comprado para os 2 primeiros cursos, os livros, eles tinham pago todos os especialistas que escreveram os cursos, né, o conteúdo dos cursos, currículo e tudo. Nós convidamos gente muito cara, gente muito competente, e ele gastou bastante dinheiro nisso. E aí, então, a gente já tinha até comprado os livros e tudo, e ele falou que ia sair. Aí eu fiquei meio sem chão, né? Eu falei, Pedro, e agora? Como é que eu faço? Eu não tenho ele que era um investidor, dali que veio o dinheiro. Ele que era um investidor. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Professor, as câmeras vão desligar. Vamos lá. É porque é a autonomia das câmeras. Então, tem que correr, né? Tem que correr. O pessoal está avisando a gente aí aqui. O Pedro, aí nós vimos que não tinha jeito, continuamos tocando em frente ao vestibular, fizemos tudo para ter sucesso. Eu peguei o edital do vestibular, mandei para o Correio Brasiliense,
que eu uma vez já tinha mandado um artigo meu para eles, e eles publicaram inteirinho, uma página inteira. Falei, vamos ver o que eles vão fazer com esse edital, porque tem inovação, né? Aí eles pegaram e publicaram meia página das inovações que iam ser feitas no vestibular. Quando chegou no dia das entrevistas, tinha entrevista. No vestibular. No nosso vestibular. Quando chegou no dia das entrevistas, choveu lá de repórter da Globo para entrevistar os entrevistadores, para saber como é que era, e entrevistar os alunos também. E aí o negócio deu um ibope tremendo e a gente ficou cheio de alunos. Cheio. Caramba. Cheio mesmo. Eu lembro. Então, Você era da primeira turma? Foi. Mas ele entrou, foi só em julho, porque isso eu estou falando de abril, porque nós começamos atrasados, os 2 primeiros cursos, que era Ciência da Educação e Administração. Aí, quando chegou no segundo semestre, criamos o curso de Publicidade, Propaganda e Jornalismo. E aí é que ele entrou. Foi isso mesmo. E foi lá, nós alugamos um prédiozinho muito simplesinho, não tinha a mínima condição de ser comparado com uma universidade, mas era o que a gente tinha, a gente conseguiu alugar. E quando chegou, aí vem a história das propagandas do IESB. Eu conversei com um cara chamado Jangola, que é um bom publicitário, e falei para ele como é que as nossas propagandas deviam ser, que tinham que aliar a teoria com a prática, transmitir isso para o público, né? Que a gente tinha que dar apoio afetivo para os alunos, que o IESB tinha que fazer inovações, esse tipo de coisa. E aí ele fez propagandas lindas. Passou mais um semestre, ele também fez a propaganda, e os nossos vestibulares eram temáticos. Então, você não tinha que perguntar, como é que chama a cidade, não sei de onde lá, nem nada. Você tinha que estudar, por exemplo, o primeiro vestibular foi meio ambiente. Então, os alunos tinham que estudar meio ambiente enquanto estava correndo ali o período anterior ao vestibular, né? Então, era tudo sobre meio ambiente. Então, eu lembro que tinha uma pergunta sobre o Césio de Goiânia, pessoas que tinham morrido, que pegaram lá no Césio, por que tinham morrido. Então, até a dissertação, tudo era sobre meio ambiente. E isso deu um rebu na UNB, meus colegas falavam, Eda, mas que ideia boa. 2 minutos? Já tem que ter a continuação depois. Eu estou no meio das câmeras, vai desligar ali. Ó. E eu sei que daí o IESB começou a ter sucesso. Depois a gente chamou a Hamilton da BIS, que naquela época chamava, tinha outro nome, né? A agência dele. E o Hamilton entrou nessa onda de fazer essas propagandas com muito desafio, com muita criatividade. O povo de Brasília começou a esperar as propagandas de Brasília, as propagandas do IESB. Eu me lembro que um dia eu fui no jantar e o cara lá que eu nem conhecia falou assim para mim, quando vai sair a próxima propaganda do IESB? Olha só. Era muito bacana mesmo. Eu falei, eu estou já antecipando que daqui umas 2 semanas. Eu fico aguardando essas propagandas. Brasília inteira aguarda. Olha só. Porque ela era inovadora. Aí eu fiz uma proposta para o Correio Brasiliense para eles nos ajudarem dando desconto para a gente pôr propaganda lá mesmo no Correio Brasiliense. Mas olha a estratégia minha. Mas eles tinham que dar um desconto de 60% ou mais ou menos. Mas tinha que ser um desconto bom. Isso pelo telefone. E eu propus para o cara, se o senhor quer, eu vou colocar em todas as peças, ler o Correio Brasiliense, prepara melhor você para o vestibular do IESB. Ah, que espetáculo. Então você vê, Faz olha a estratégia. Com o jornal, né? Aí o cara pegou, o diretor lá, que eu não sei o nome, nem quem foi, até hoje, mas no dia seguinte foi uma pessoa lá do Correio para discutir comigo tudo. E eles se interessaram tanto que esse homem ia lá, também não guardei o nome dele, ele ia lá todo dia para perguntar, e agora, como é que estão as matrículas? Teve um dia que ele foi lá e falei, não tá bom não. Ele falou assim, pode deixar que eu vou fazer uma propaganda de meia página lá. Eu falei, então vou pedir para o Hamilton fazer. Ele falou assim, não precisa não, a gente faz lá no Correio. Eles mesmos estavam Eles mesmos fizeram arte, olha só. Aí ele fez uma propaganda, que eu tenho a propaganda em casa, uma mão assim, com uma bandeja linda, e em cima um diploma.
Então, aí começou o IESB com essa história de criatividade, de inovação, e depois a gente fez essa logomarca com a Caldura e Martino, que é a melhor firma de logomarca do Brasil, pelo menos era na hora que a gente fez, né? E foi, o IESB só começou a ter sucesso. Não tinha erro. E os alunos gostavam, mas uma vez, no comecinho, bem para a primeira turma de Direito, que foi quando você também entrou, que começou o curso de Direito. Aí eu fui lá e falei para os alunos, olha, eu estou muito feliz porque vocês estão aqui, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E essa faculdade vai ser a melhor de Brasília. Podem ficar tranquilos, vocês estão estudando na melhor faculdade, vocês vão ver e vamos discutir comigo isso. Aí eles, não, toparam tudo, né? Queriam participar de tudo, porque vocês tinham muita liberdade, né? Mas eu, por outro lado, ficava atrás dos alunos. Por exemplo, se ele estivesse lá na cantina, comendo alguma coisa e já estivesse na aula, eu ia lá e falava, vai para a aula. Então, teve um aluno que falou assim, isso parece um colegião, professora, porque a senhora fica atrás da gente. Cortou. Acabou? Vamos fechar, professora. Então, o IESB, a partir daí, só teve sucesso. Muito bom. E eu sou muito grata a Deus, muito mesmo, porque eu consegui contratar professores excelentes. Os alunos sempre foram muito participativos, sempre me ajudaram. Os alunos vigiavam as coisas que estavam erradas no IESB, vinham me contar. Eles fizeram, eu fiz uma direção conjunta com o aluno, com o professor, com todo mundo. E o resultado foi que cada vez o IESB crescia mais e era mais prédios e tudo. Agora, na avaliação geral, o que eu acho? Eu acho que eu não faria isso sozinha. E eu acho que, como disse o padre Manuel, eu atendi um pedido de Jesus. Olha que legal. De Deus. Porque ele deve ter pedido para eu participar do que ele queria fazer. Porque não era possível que uma mulher conseguisse tudo o que eu consegui, tomar aquelas decisões difíceis. Né? Como é que eu precisava de 250 para pagar os fornecedores em uma semana e eu só tinha 250 no banco? Como é que eu resolvi isso? E não fui pedir para ninguém a não ser para o Pedro Chaves, que foi outro anjo da guarda, né? Então, eu acho que o IESB foi uma bênção, sabe? Foi, assim, uma coisa que estava prevista, estava escrito lá no roteiro, que eu tive muita dificuldade no começo da minha vida, trabalhei muito, achava até que Deus nem gostava de mim, de tanto que era difícil, tudo era difícil para mim. Você veio ir para os Estados Unidos foi um negócio dificílimo, por causa do inglês, para aprender inglês e tudo. Ficar sem salário, foi... E, entretanto, olha só o que resultou, né? Muito bom. Acabou, né? Acabou que o nosso tempo de... Acabou, ele tá falando, acabou o nosso diretor aqui. Vamos agradecer aqui a professora Eda? Vamos agradecer. Quer começar? Acho que vale a pena até pensar numa parte 2, né? Que agora que a gente chegou na parte 1. Na parte 1 do IESB. Muito obrigado, professor. Foi uma história incrível. A gente se inspira muito, né, na sua história e só temos a agradecer aí o tempo que você teve com a gente. Vocês não têm nada que agradecer, não. Eu acho que vocês têm que refletir sobre o papel da mulher, né, na economia do país, o papel da mulher na formação de líderes, o papel da mulher na formação de recursos humanos e dar muita força para as mulheres. Vocês têm que ser parceiros nossos. Você tem filha, não tem? Tenho uma filha de 8 anos. Pois é. Então, você tem que preparar a sua filha para ser forte, porque ainda você vê esse negócio de feminicídio aí, tá um horror, né? Então, eu acho que o papel o que me marcou foi a liberdade, né? Liberdade como como um aprendizado para as crianças conseguirem crescer e enfrentar os desafios sem medo, serem livres. Enfrentar sem medo.